Um feliz sábado a todos e a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Bem, como vocês podem ver na tela, o tema do nosso estudo de hoje é o testemunho de Jesus. Esse título eu tirei como base de um texto bíblico muito conhecido. Nós vamos ler agora que diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Foi com base nesse texto que eu tirei o título do nosso estudo de hoje. E o nosso estudo vai ser sobre o testemunho de Jesus. Notem nesse verso que o apóstolo João, ele apresenta o dragão e a mulher. Nós sabemos que em linguagem profética o dragão simboliza Satanás e mulher simboliza a igreja. Nesse caso, o texto diz que Satanás irou-se contra a igreja de Cristo aqui na terra. Mas perceba que um terceiro elemento é apresentado no texto por João. Ele fala que dessa mulher, dessa igreja, houve o quê? Um remanescente da sua semente. Noutras traduções diz restante da sua descendência. Então dessa mulher, dessa igreja de Cristo, descende um remanescente, um restante, um pequeno número de pessoas que são fiéis a Deus. Daí o apóstolo João, ele vai descrever quem é esse povo. Ele vai dar duas características. E ele menciona que esse povo são os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Nós sabemos, como diz a Escritura, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, João relata nesse verso que Deus levantaria um povo remanescente contra quem Satanás está guerreando, pelejando, batalhando, que possui duas características. Eles são fiéis aos mandamentos de Deus. Mas nessa igreja, nesse remanescente, Deus iria se manifestar dando o dom profético, o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. E nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que Deus concedeu a Ellen White o dom profético, o testemunho de Jesus. Então, esse texto está se referindo ao movimento adventista do sétimo dia. Agora prestem atenção no versículo 10 por completo. O anjo, ele aparece a João, o anjo Gabriel. Eu acredito que João pensou que esse anjo era Cristo. E o texto diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Na fala do anjo Gabriel, ele menciona que ele era conservo de João e dos irmãos de João que mantêm o testemunho de Jesus, que possuem o espírito da profecia. Que irmãos são esses? Apocalipse 22:9 dá a resposta. O próprio anjo Gabriel vai dizer: então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, quem? Os profetas. Então, por que é que eu fiz questão de ler esses versos e apresentar o que os textos estão mencionando? É porque geralmente quando a gente menciona a expressão espírito de profecia, a gente se lembra de quem? Só de Ellen White, só dos escritos inspirados dela. Só que todo profeta verdadeiro, ele possui o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, esse dom profético que foi dado pelo Espírito Santo. Agora, notem que as Escrituras nos apresentam dois tipos de profetas: os profetas canônicos, que são os profetas que possuem livros no cânon bíblico, na Bíblia, e existem os profetas não canônicos, que são profetas verdadeiros que Deus chamou, mas que não possuem livros no cânon bíblico, ok? E um detalhe: ambos os profetas, ambas as classes de profetas possuem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Então, tanto a mensagem inspirada do profeta canônico
como a mensagem inspirada de um profeta não canônico tem o mesmo grau de inspiração, porque é o mesmo dom dado a ambos, que foi dado pelo Espírito Santo. A diferença está na função, que nós vamos ver. Agora vamos responder essa pergunta. O nosso estudo vai ser para responder essa pergunta. Vejam, por qual motivo Deus levanta os profetas não canônicos? Nós vamos ler um pouco da condição do povo de Deus na época de Cristo. Mas eu pergunto a vocês, vamos remeter para a época deles. Na época deles só existia o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Eu pergunto, as Escrituras daquela época, só o Antigo Testamento, era suficiente para guiar aquele povo à salvação? Para conduzir esse povo à vida eterna? Por mais que vocês digam que não, eu acredito que sim. A questão não estava nas Escrituras, no Antigo Testamento. O problema estava no povo, que estava completamente cego. Então vejam, eu creio que o Antigo Testamento naquela época era o suficiente para despertar aquele povo rebelde. Aquele povo de dura cerviz, que eram cegos, presunçosos, que viviam aquela religião do próprio eu, farisaísmo. As Escrituras eram suficientes, mas nós vamos ver que a condição na qual eles se encontravam era o que impedia com que as Escrituras operassem neles. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 8. João capítulo 8. A partir do versículo 31, e eu peço que vocês sejam rápidos ao abrir, porque nós vamos ler algumas passagens bíblicas na Bíblia. Eu não coloquei no projetor não. No projetor a gente só vai ler algumas citações. João capítulo 8, a partir do versículo 31. Eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada, que é uma versão que é comum ser utilizada em nossas igrejas. Mas eu sei que existem pessoas que compram outras versões. João capítulo 8, a partir do versículo 31, Cristo diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos prestar atenção no que Cristo menciona, no que eles entendem e no que eles respondem. Aí eles vão replicar o que Cristo falou. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Aqui nós já começamos a perceber que eles tinham entendimento de que só pelo fato de serem descendentes de Abraão segundo a carne, eles tinham algum privilégio espiritual. Versículo 34, Cristo responde: Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendências de Abraão. Cristo diz assim: eu sei que vocês são descendentes de Abraão segundo a carne. Mas veja o que Cristo diz: contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Eles disseram que eram descendentes de Abraão. E comecem a perceber a fala de Cristo. Cristo começa a falar sobre o seu pai. Qual era o pai espiritual de Cristo? Que era Deus. E Cristo diz assim: vocês fazeis o que vistes em vosso pai. Verso 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas eles praticavam? Então eles não poderiam ser considerados filhos de Abraão. E quando Jesus vai falar sobre filhos de Abraão,
Os judeus, eles estavam falando de filhos literais, descendentes. Mas só que a Bíblia também fala sobre os filhos de Abraão espirituais. O Israel espiritual, que descendeu de Abraão. E quem são os israelitas espirituais? São todos aqueles que são justificados pela fé, que têm Cristo como seu Salvador e Senhor operando em sua vida. E Cristo começa a remeter a mente deles para esse ponto. E Cristo fala assim: se vocês sois de fato filhos de Abraão, então por que vocês não praticam as obras de Abraão? Verso 40: mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado o quê? A verdade que ouvi de Deus. Em algum momento da vida de Cristo, ele deixou de ensinar a verdade? Nunca. Mas ele sempre ensinava as suas verdades com muito amor, com muita misericórdia, tato, a fim de não magoar, machucar ninguém. Aí Cristo diz assim: olha, assim não procedeu Abraão. Verso 41: vós fazeis as obras de vosso pai. Ou seja, Cristo começa a mencionar: o pai de vocês não é Abraão. Aí eles dizem assim, disseram-lhe eles: nós não somos bastardos ou filhos de fornicação, temos um pai que é Deus. Aí eles já começam a dizer assim: nós também temos um pai espiritual que é Deus. Veja o que Cristo vai dizer. Replicou-lhe Jesus, verso 42: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e estou aqui, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então eles dizem assim: não, nós somos filhos de Deus, filhos espirituais. Aí Cristo diz assim: não, vocês não são filhos de Deus, porque se vocês fossem, vocês me amariam, porque eu vim do Pai, ele me enviou. Então Cristo começa a conduzir a conversa até o ponto que ele quer que eles entendam que eles não eram filhos de Deus, não eram filhos espirituais, não eram israelitas espirituais. Eles poderiam ser descendentes de Abraão segundo a carne, mas segundo o Espírito, não. E Cristo vai dizer uma coisa bem forte para eles. Verso 43: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Cristo vai diretamente a eles e diz assim: vocês não estão compreendendo a minha linguagem. Deixa eu falar de maneira mais clara para vocês. O pai de vocês é o próprio Satanás, e vocês são filhos das trevas. Vocês são filhos do diabo. Agora pare para refletir sobre isso. O que você acharia? Vocês acham que eles concordaram com a fala de Cristo? É óbvio que não. Agora, se Cristo hoje estivesse aqui pregando no meu lugar e dissesse a mim e a você que nós somos filhos do diabo, você concordaria com Jesus? Ou você manifestaria a mesma rebelião, o mesmo espírito que os judeus? É óbvio que sim. Nós iríamos ficar irados com Jesus por ele declarar que nós não somos filhos de Abraão, segundo o Espírito, que nós não somos o Israel espiritual, que nós não somos filhos de Deus, nós somos filhos do diabo, porque queremos satisfazer os seus desejos. Agora vá para o capítulo 5 de João, no versículo 39, João 5,39, que é um verso bem conhecido. João 5,39. Jesus diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras aqui, na época, é claro, hoje nós podemos aplicar o Antigo e ao Novo Testamento, mas na época só tinha o Antigo. Cristo diz assim: olha, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim.
Os profetas canônicos testificam de Cristo, porque eles possuem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. De Gênesis a Apocalipse, todo o escritor bíblico, ele revela a Cristo, ele testemunha de Cristo. Só não enxerga Cristo em todas as escrituras os que estão cegos. Mas a Bíblia menciona, o próprio Cristo menciona que as escrituras testificam dele. Versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Verso 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Eles criam que Moisés era um profeta verdadeiro, um profeta enviado por Deus, e que a mensagem que Deus deu por meio de Moisés era uma mensagem inspirada, e eles tinham confiança plena em Moisés. Quando Cristo diz assim, vocês confiam em Moisés, ele está se referindo aos livros que Moisés escreveu, que se encontram nas Escrituras, que foram 6 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e o livro de Jó. Então Cristo diz assim: não pensem que eu vou acusar vocês perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem vocês têm firmado a vossa confiança. O que é que nós entendemos com isso? De que eles professavam crer nos verdadeiros profetas. E nós professamos crer nos verdadeiros profetas? Sim. Mas veja o que Cristo vai mencionar. Verso 46. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Então, uma prova genuína de que de fato nós cremos nos profetas, seja canônico ou não canônico, é o fato de que nós cremos em Jesus e recebemos Ele como Salvador pessoal e como Senhor da nossa vida. A prova genuína é de que Cristo é um poder vivo, transformador na minha vida. É que as pessoas verão Cristo em mim, Cristo em vós, a esperança da glória. Não mais eu, mas Cristo em mim, vivendo em mim. Essa é a evidência de que de fato nós cremos nos profetas. É porque eu recebi Cristo de fato e de verdade. E as pessoas não veem mais Alain, as pessoas veem Cristo vivendo por meio de Alain. E Cristo está dizendo isso para eles. Se vocês de fato crescem nos profetas verdadeiros, vocês creriam em mim, porque esses profetas falaram ao meu respeito. Verso 47. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ora, se vocês não creem nos escritos dos verdadeiros profetas, os profetas canônicos, como vocês vão crer nas minhas palavras que eu darei por meio dos profetas não canônicos? Por meio dele mesmo, mas nós sabemos que o testemunho de Jesus, que é a própria palavra dele transmitida por meio dos profetas, são as palavras dele. Então, se vocês não creem nos profetas canônicos, como é que vocês vão crer nos profetas não canônicos que falam as minhas palavras? Nós dizemos que cremos na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Mas como é que nós cremos nos profetas canônicos? Nós dizemos que cremos nos escritos de Ellen White, como se fosse como fonte inspirada, vinda do trono de Deus. Mas Cristo pergunta, como é que vocês creem nos seus escritos, se vocês não creem nos profetas verdadeiros, que falaram ao meu respeito, e vocês não querem me ter na vida de vocês? Como é que vocês podem professar crer nos seus escritos? Nos escritos dela, nos escritos inspirados. Porque o espírito da profecia é o quê? O testemunho de Jesus. Então, a mensagem profética que Deus deu por meio de Ellen White
é o testemunho de Jesus. É Cristo falando por meio dela aos nossos corações. Então, como é que nós dizemos que cremos nela e não recebemos Cristo? Ou como é que dizemos que cremos em Cristo e não cremos nela? João capítulo 1. Versículo 11 e 12 diz assim, falando sobre Jesus: veio para o que era seu e os seus não? Quem são esses? A nação judaica da época de Cristo. Cristo veio para eles, mas eles não receberam Cristo. Versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse texto aqui menciona que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que recebem Cristo no templo da sua alma. Uma vez recebendo Cristo no templo da alma, eles recebem o poder de serem feitos, serem transformados de filhos das trevas para filhos da luz, de filhos do diabo para filhos de Deus. Essa é a evidência se Cristo não habita em nós como um poder vivo. Então nós não somos filhos de Deus, nós somos filhos do diabo. Essa era a condição do povo judeu na época de Cristo. E por estarem nessa condição, por não receberem a Cristo como um poder vivo no templo da alma deles, eles permaneceram em cegueira espiritual. Eles não receberam Cristo. Não receberam não foi por falta de luz, nem foi por falta de aviso. Não receberam porque rejeitaram a luz. Eram orgulhosos demais para se humilharem. Daí eu pergunto, de acordo com a condição espiritual deles que acabamos de ler, a condição espiritual deles permitia com que as Escrituras, só o Antigo Testamento da época, operasse neles algum milagre? Não tinha como. O problema não eram as Escrituras, não era o Antigo Testamento. O problema estava neles, que não queria responder ao chamado de Deus. Então, a cegueira deles era tão grande, mas tão grande, que Deus elabora o seu último plano. Deus faz o seu último ato de misericórdia. Vá para Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos começar agora a entender que o último ato de misericórdia é esse, que Deus enviou para a nação judaica, devido à sua cegueira espiritual. Vocês se lembram que quando Cristo havia nascido, para quem os anjos deram a mensagem do nascimento de Cristo? Para os líderes da nação judaica? Obrigado. Para quem? Para os pastores. Os anjos vieram trazer a boa nova de que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eles trouxeram a mensagem não para a liderança judaica de Israel, não para os teólogos, os doutores da lei, a quem Deus havia dado os seus oráculos, e aqueles que se orgulhavam, se gabavam de terem os escritos dos profetas nas mãos, de serem descendências de Abraão. E como vimos, Cristo diz: vocês são filhos do diabo. Por que o anjo não veio anunciar para eles? Devido à sua condição espiritual, à sua cegueira. Os pastores
que eram homens estudiosos, que aguardavam a vinda do Messias, que eram homens humildes de espírito como uma criança, dispostas a aprender e que estavam estudando as Escrituras. Foi a eles que o anjo, diz o Espírito de Profecia, que o anjo ele saiu sobrevoando por meio de Jerusalém e não encontrou ninguém da liderança judaica, daqueles que arrogavam ser os líderes espirituais. Não encontrou ninguém preparado para receber a mensagem de que Cristo havia nascido, mas encontrou em homens humildes que estudavam as Escrituras, e a eles foi revelado. Agora Lucas capítulo 1, versículo 8 em diante diz assim: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Quem é esse personagem? Zacarias, pai de João Batista. Versículo 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E agora ele vai mencionar a missão desse profeta, chamado João Batista. Pergunta: João Batista era um profeta canônico ou não canônico? Não canônico. João Batista não tinha nenhum livro, ele não deixou nenhum livro escrito que faz parte do cânon bíblico. Ora, no Antigo Testamento, os escritos dos profetas canônicos eram suficientes para despertar almas, para despertar aquelas almas. Mas nós vimos que por causa da condição espiritual deles, houve uma barreira. Aí Deus, em seu ato de misericórdia, último ato de misericórdia, ele levanta um profeta não canônico, João Batista, trazendo uma mensagem inspirada, vinda do trono de Deus. E no versículo 16 diz assim: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. O texto não diz que quando ele começasse a proclamar a sua mensagem profética, todos iriam aceitar a mensagem, todos seriam convertidos ao Senhor. Vejam que eles não eram convertidos, mas diz que muitos. Versículo 17: irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. O mesmo poder, o mesmo caráter que foi manifestado na vida do profeta Elias seria visto em João Batista. Por isso que ele é considerado como se fosse o segundo Elias. Para o quê? Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Essa é a função do profeta não canônico, nesse caso João Batista: preparar um povo através da mensagem que Deus iria dar por meio dele, para estar habilitado a receber Cristo, o Senhor, em sua primeira vinda, em receber o Messias. Essa é a função do profeta não canônico: dirigir a mente daqueles que estão mortos em ofensas e pecados, que estão cegos, que estão dormindo espiritualmente falando, que são filhos do diabo e achando que são filhos de Deus, e que são orgulhosos, egoístas e avarentos, que professam com a boca crer em Deus, mas o seu coração está muito longe dele. Por isso Cristo chamou eles de hipócritas. Vocês não passam de atores de um palco. Então Deus levanta João Batista, um profeta não canônico, para trazer uma mensagem inspirada do céu, uma mensagem profética, a fim de despertar a consciência deles. E assim aqueles que aceitassem a mensagem, se convertessem ao Senhor, seriam preparados para discernir quem era o Messias.
que era Jesus. E quando eles vissem que Jesus era o Messias, eles receberiam ele no tempo da sua alma. Essa é a função do profeta não canônico: trazer o povo de volta aos escritos dos profetas canônicos. Trazer o povo de Deus que está em apostasia, em cegueira espiritual, seguindo erros, crendo em erros, para as Escrituras, a fim de que ao ler as Escrituras, ao estudar, serem despertadas pelo Espírito Santo e verem a sua real condição. E aí escolherem se vão receber a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Vocês se lembram que na lição do trimestre passado, na lição 11, eu achei muito interessante que o autor, ele mencionou uma passagem de Isaías, a parábola da vinha que deu uvas bravas. Isaías 5,4 diz que Deus pergunta assim: existe ainda alguma coisa que eu não fiz por esse povo? O que mais eu poderia ter feito por eles que eu já não fiz? Tinha um Antigo Testamento, profetas foram enviados, levantei João Batista, Cristo veio, Deus em carne humana, iniciou seu ministério e eles não receberam. O que mais eu poderia fazer por eles que eu já não fiz? Então, o problema não estava na atuação divina, estava na resposta do homem a Deus. Somos orgulhosos demais para querer nos humilhar. Vamos para Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. A partir do versículo 1 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino, que reino era esse aqui? Era o reino da glória, como eles aguardavam? Não, era o reino da graça. E Cristo declara no livro de Lucas: o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, o trono do nosso coração é um local aonde Deus deseja se assentar e nos governar com a sua lei. Mas só que existe um outro Deus, o Deus desse século, que quer fazer a mesma coisa. Então João Batista começa a proclamar uma mensagem vinda do céu: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O reino da graça já está no meio de nós. Quando João Batista é decapitado, diz o texto bíblico que Cristo, ele começa o seu ministério, ele começa a proclamar a mesma mensagem. Só que Cristo diz assim: arrependei-vos, porque o tempo já está cumprido. A profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, João Batista fazia parte dessa profecia, Cristo fazia parte dessa profecia. O próprio João ungiu Cristo, ungiu entre aspas, né? Ele foi um instrumento para batizar Cristo nas águas, e o Espírito Santo desceu sobre Cristo, ungindo ele, como dizia a profecia de Daniel, capítulo 9, que o Messias seria ungido. Versículo 3: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. João agora vai mencionar em sua mensagem profética Isaías capítulo 40, que fala sobre a missão do profeta que Deus iria levantar para preparar o caminho da vinda do Messias, que no caso era João mesmo. Ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 5: então saíam a ter com ele, com João Batista, Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Prestem atenção, João Batista, ele pregava no deserto. A mensagem que Deus deu a ele era tão poderosa, mas tão poderosa, que multidões afluíam ao deserto para ouvir a mensagem do profeta não canônico. E no versículo 6 diz assim: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja o poder que havia na mensagem do profeta não canônico. Como diz o próprio registro de Lucas, o anjo Gabriel falando para Zacarias,
que ele seria cheio do Espírito Santo, João Batista, e a missão dele era converter o coração dos pais aos filhos, converter o povo ao Senhor, a fim de que Deus tivesse um povo habilitado, preparado para receber o Messias. Então percebem que as pessoas que se humilhavam diante de Deus, que aceitavam a mensagem do profeta não canônico como inspirada da parte de Deus, davam lugar para que o Espírito Santo operasse poderosamente, e as pessoas iam reconhecendo seus erros, a sua apostasia, confessavam e eram batizadas pelo profeta. Agora veja o versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Interessante, porque os fariseus e saduceus foram a João para serem batizados por ele. Mas veja como João Batista recepcionou eles: raça de víboras, quem foi que vos induziu a fugir da ira vindoura? Eles foram professando aceitar a mensagem do profeta, só que as intenções deles eram intenções egoístas. É só ler o desejado de todas as ações, ela é mais mencionada. Por isso que João Batista, iluminado pelo Espírito Santo, discernindo o que havia nos corações deles, o motivo que levou eles a irem lá, pedir o batismo, ele profere essas palavras. Então nem todo aquele que professa ser servo de Cristo, ele é um servo genuíno. Ele está disposto a aceitar a mensagem do profeta não canônico. E João reconheceu isso e chamou eles de raça de víboras, que procuravam fugir da ira vindoura. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, somos descendentes de Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eles tinham o costume de chamar os gentios, os pagãos, de pedras. Por quê? Porque a pedra é dura. E eles diziam assim: esse povo tem um coração duro. Os judeus, os líderes da nação judaica, referiam-se aos gentios como pedras, como cães, povo de dura cerviz, não querem aceitar a nossa mensagem. Só que na realidade, quem era que era duro de coração? Eles mesmos. João Batista diz assim: olha, não comecem dizendo aí que vocês são filhos de Abraão, se orgulhando serem descendentes de Abraão segundo a carne, como se isso trouxesse alguma virtude espiritual para vocês. Porque dessas pedras que vocês dizem que são corações duros, Deus pode suscitar filhos de Abraão, mas filhos espirituais. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Essa foi a mensagem que João Batista deu àqueles líderes farisaicos, aos fariseus, aos saduceus, que eram hipócritas, que professavam servir a Deus, mas eram hipócritas. A sua vida testificava o contrário. A mensagem que Deus deu por meio de João Batista foi essa: olha, o machado já está posto à raiz. Toda árvore somos nós, que não produz bom fruto, o fruto do Espírito, é cortada e lançada no fogo. É isso que vai acontecer com vocês, caso vocês não se arrependam da hipocrisia de vocês. Raças de víboras, filhos do diabo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Nós vimos que a Bíblia apresenta os profetas canônicos e não canônicos, e que Deus fala por meio deles, os profetas verdadeiros. Não devemos ouvir profetas falsos, isso é verdade, mas devemos ouvir e atender a mensagem que Deus dá através dos profetas verdadeiros. Vou fazer uma pergunta a vocês: se eu me recuso a crer no profeta canônico, vou me salvar ou vou me perder? Vou me perder. Se eu recuso a aceitar a mensagem profética que Deus deu aos profetas canônicos e que está no cânon bíblico, se eu me recuso a aceitar a mensagem, eu vou me perder.
E se eu me recuso a aceitar a mensagem profética que Deus deu, inspirada ao profeta não canônico, vou me salvar ou vou me perder? Vou me perder, porque eu já estou perdido por não aceitar os profetas não canônicos, os profetas canônicos. Aí Deus levanta João Batista para despertar o povo e dirigir eles para o que eles não estão seguindo. E eles recusam, rejeitando a última ferramenta que Deus levantou, rejeitando ao próprio Deus, porque Deus fala por meio dos profetas. Hebreus capítulo 1 diz que, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas. Então, quando João Batista começou a anunciar a sua mensagem, vamos parar, vamos refletir. Os que professavam servir a Deus naquela época, os judeus da época, eles lá ouvindo João Batista dizendo assim: com isso aqui eu concordo, mas com isso aqui eu não concordo. Será que essas pessoas seriam salvas? Não. Ou aceita a mensagem como ela é, como um todo, ou rejeita. Aí João, é Lucas capítulo 7. Nós vamos ver isso na Bíblia. Será que quem rejeita a mensagem do profeta não canônico se salva ou se perde? Lucas capítulo 7, versículo 20, a partir do versículo 24. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. E esse João é o João Batista. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito. Aí Jesus vai mencionar Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. João Batista era um profeta não canônico, era muito mais do que um profeta, ele era um mensageiro de Jeová, com a função de preparar o caminho para a primeira vinda do Messias. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Percebam que na mensagem do profeta não canônico, na mensagem que Deus deu a João, as pessoas ao ouvirem, e o ouvir aqui não é somente no sentido de escutar, mas de se submeter à mensagem, diz que eles reconheceram a justiça de Deus da mensagem. João Batista, ele dava o alto clamor, ele proclamava a mensagem do terceiro anjo, que é a justiça de Cristo, imputada e transmitida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a mensagem de João Batista. Era assim que Deus despertaria o povo e prepararia pessoas para receber o Messias, através da mensagem da justiça pela fé. Versículo 30, agora prestem atenção no versículo 30. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o quê? O desígnio de Deus, ou o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele, por João Batista. Então, rejeitar a mensagem de João Batista significa o quê? Rejeitar o plano de Deus para eles. A mensagem não era de João Batista, a mensagem era de Deus. João Batista era apenas um instrumento pelo qual Deus falava. Então, imagine naquela época judeus dizendo assim: não, eu só creio no Antigo Testamento, os profetas canônicos, só creio na luz maior, eu não creio na luz menor, eu só fico com a Bíblia.
Não quero espírito de profecia, não quero profetas não canônicos. O que aconteceu com esses? Se perderam. Não foram preparados para receber a Cristo como Senhor. Mateus capítulo 17. Vai em quanto tempo? 47 minutos e 8 segundos. Mateus capítulo 17, versículo 10. Vejam o que Jesus menciona aqui. Mas os discípulos, Mateus 17, 10. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Quem era esse Elias? João Batista, o segundo Elias. O mesmo Espírito. E não o reconheceram. Não aceitaram o ministério profético de João Batista. Não aceitaram a mensagem profética do profeta não canônico. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Em uma das passagens bíblicas, Jesus fala que eles diziam que João Batista tinha demônio. Ou seja, um ódio satânico levantou-se contra o ministério de João Batista, de um profeta não canônico. Não há nada novo debaixo do sol, porque Ellen White menciona que uma das últimas profecias que vai se cumprir dentro da igreja adventista, que já está se cumprindo, é que se levantaria um ódio satânico contra os seus escritos. E eu conheço adventistas que não creem no Espírito de profecia e que se levantam com ódio satânico. Agora, veja o que acontece quando recusamos o testemunho de Jesus, a mensagem do profeta não canônico. No mesmo verso 12, no finalzinho diz o quê? Assim também, vamos ler o verso novamente, versículo 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também, o que isso significa? De igual modo, o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. Então, o que Jesus está declarando aqui? Que rejeitar a mensagem profética do profeta não canônico, que nesse caso era João Batista na época, significava que eles iriam fazer com João Batista, com Cristo, o mesmo que fizeram com João Batista. E fazer pior. Caluniaram Cristo, perseguiram Cristo, assassinaram Cristo. Levantou-se um ódio satânico, não somente contra o ministério profético de João Batista, mas também contra o ministério de Cristo. Então, quando eu recuso o último ato de misericórdia que Deus dá para mim, que é o profeta não canônico, eu vou rejeitar Cristo. Porque os profetas possuem o testemunho de quem? De Jesus. Vocês se lembram da época de Samuel? O povo disse: queremos um rei. Samuel ficou triste, chateado, foi consultar a Deus. E Deus diz assim: olha, não é a você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Então, rejeitar a mensagem profética, seja de um profeta canônico ou não canônico, significa rejeitar o próprio Deus que dá a mensagem, o próprio Cristo que envia a mensagem, o próprio Espírito Santo que inspira a mensagem. Então, o adventista do sétimo dia que recusa crer nos escritos de Ellen White, nos escritos inspirados que Deus deu a ela, eles recusam o próprio Cristo, recusam o próprio Deus, recusam o próprio Espírito Santo. E eles vão para a apostasia eterna. A apostasia ômega opera na vida deles, e eles vão se apostatar e vão se perder. Porque é isso que as Escrituras ensinam. Ok, agora vamos para Apocalipse capítulo 3. Vamos para a parte final da mensagem.
Apocalipse capítulo 3. Vamos ler uns versos aqui bem conhecidos. Apocalipse 3, a partir do versículo 14, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem representa a igreja de Laodiceia? Nós, a igreja adventista do sétimo dia. Jesus, ele aparece a João Batista na ilha de Patmos, e ele agora ele diz assim: olha, João, escreve aí uma mensagem aos adventistas do sétimo dia, aos adventistas do sétimo dia, a igreja laodiceana. Diz a eles que estas coisas que eu vou proferir para você e que você vai anotar, quem está proclamando é o Amém, que Cristo é chamado de o Amém em Apocalipse 1:5. Quem está proclamando é a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, o que eu falo, nas palavras que eu profiro, não há engano nem mentira. O que eu vou falar é exatamente como vocês são. Versículo 15: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Então Cristo diz assim para cada um de nós: eu conheço cada pensamento, cada sentimento, cada motivo, cada palavra e ação na vida de vocês, seja para o bem, seja para o mal. Eu conheço tudo, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua vida, porque eu sou o esquadrinhador de corações. Eu sei quem tu és. Por isso que ele tem toda a propriedade, toda a autoridade para proferir o que ele vai dizer. Vocês nem são frios, nem são quentes. Nem têm a vida entregue totalmente a Satanás, nem têm a vida entregue totalmente a Cristo. O que é que vocês são? Mornos. Ser frio é um extremo, ser quente é um extremo, e o equilíbrio entre os dois, mornidão. Vocês são mornos, vocês querem dar a mão a Satanás e andar com ele, e ao mesmo tempo querem dar a mão a Cristo e andar com Cristo. Só que para mim isso não existe. Pode existir para Satanás, porque ele sabe que vocês vão se perder de todo jeito. Mas para mim não existe, sabe por quê? Versículo 16: Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, querer andar com a mão esquerda segurando a mão de Satanás e com a mão direita querendo pegar a mão de Cristo, é o mesmo que perdição eterna. Porque quem aqui gosta, quando a gente bebe água quente, chá, o corpo recebe? Sim. Quando bebemos água fria ou gelada, o corpo recebe? Sim. E água morna? O organismo já vomita. É isso que vai acontecer com os adventistas que não saírem da condição laodiceana, da mornidão espiritual. A minha versão diz assim: vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. É um ato que o próprio Cristo vai realizar. Versículo 17: Veja o que nós dizemos, e se dizemos é porque pensamos assim. As nossas palavras são expressão viva dos nossos pensamentos. Versículo 17 diz assim: Pois dizes, eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Essa riqueza aqui é a riqueza espiritual. Nós somos tão tolos, tão autossuficientes, que achamos que a nossa própria justiça, a nossa própria autossuficiência, a nossa autodependência do homem é o suficiente para nos manter como pessoas espirituais. Os judeus somos filhos de Abraão, somos filhos de Deus. Os adventistas somos adventistas do sétimo dia, somos filhos de Deus. E Cristo diz aqui: olha, tu não passa de um orgulhoso, de um egoísta, porque tu não sente necessidade da minha justiça. Tu não sente, tu sois tão autossuficiente que a minha vida
a minha graça, o meu poder operando em você, você não sente necessidade de nada. Você acha que você mesmo já é suficiente. Aí Cristo fala assim, no versículo 17: e nem sabes. Deixa eu perguntar a vocês, nós sabemos que somos assim? Nós vamos dizer que sim, porque nós estamos lendo, e Cristo está dizendo. Só que tem um detalhe: no livro não nos sentimos assim, justamente isso aí. Intelectualmente sim, mas na alma, no fundo, a gente não se sente. Isso aí que vocês mencionaram. No livro Mensagens Escolhidas, volume 3, Ellen White fala assim, que nós precisamos entender que somos pecadores e sentir que somos pecadores. Ela fala que a humilhação do fariseu, na parábola que Cristo contou do fariseu publicano, ele vai diante de Deus e vai falar ali. Ele vai se humilhar. Só que ela disse que essa humilhação é a falsa humilhação. Porque ele pode até dizer, entender que é um pecador, mas ele não se sente assim. Então, nós sabemos que somos assim porque lemos, mas não nos sentimos assim. E por não nos sentirmos assim, é por isso que nós continuamos do jeito que estamos, assentados no orgulho laodiceano, na mornidão. E Cristo fala assim, vocês nem sabem que vocês são infelizes, miseráveis, pobre, cego e nu. Essa é a nossa condição: pobreza espiritual, cegueira espiritual, nudez espiritual. Aí Cristo vai dar ele vai mencionar 3 coisas aqui, 3 remédios para curar essa doença laodiceana. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O ouro aqui simboliza a fé e o amor puros. Paulo diz a fé que opera pelo amor. Vocês precisam ter a fé de Jesus e o amor de Jesus operando em vocês. Segundo ponto: vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Nudez aqui significa viver voluntariamente na iniquidade. É assim que nós estamos vivendo. E achamos que não, porque confiamos na nossa própria justiça e nem sabemos que somos assim. As vestiduras simbolizam a justiça de Cristo, que manifesta-se na justiça imputada e transmitida. Justificação e santificação. Aí a gente ouve direto, que nem o irmão estava mencionando aqui. A igreja, quem é que está salvo? Quem é que está perdido? Aí as pessoas começam a dizer, não, eu estou salvo. Mas Cristo diz, não, vocês não estão salvos, porque vocês não têm as minhas vestes, a minha justiça. Vocês estão experimentando a justiça de vocês. Então veja quão grande é a nossa cegueira. E o versículo finaliza assim, versículo 17, versículo 18: e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Vocês são cegos, guias de cegos, e vão para o mesmo buraco, para a perdição. Vocês necessitam de discernimento espiritual, da unção do Espírito Santo, para que vocês tenham discernimento espiritual e possam enxergar a sua real condição e vir a mim comprar ouro, vestes, colírio. E no versículo 19 ele diz assim: eu repreendo, disciplino a quantos amo. Essa mensagem, por mais dura que possa ser, por mais pesado e direto que Cristo possa ser conosco, Ele o fala porque Ele nos ama. E Ele diz: ser zeloso e arrepende-te. Esse é o apelo de Jesus para nós. Ele convida Laodiceia, os adventistas do 7º dia, que são miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus, a serem zelosos e a se arrependerem, porque Ele nos ama. E um detalhe: os adventistas que estão em condição piores são os adventistas que professam crer na verdade presente. Estes são os piores adventistas que possa existir na face da terra. Estes são os mais hipócritas,
porque eles vivem de acordo com a sua justiça e não de acordo com a justiça de Cristo. E o apelo de Cristo é para nós, porque nós somos esse povo que professa a verdade presente. Nós conseguimos enxergar para aqueles que creem na nova teologia, que estão sendo guiados pela apostasia ômega e condená-los. Eles rejeitam a mensagem. Só que quem está rejeitando a mensagem somos nós, porque essa mensagem não é um poder vivo na nossa vida. Lembre-se, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus manifestado em nossa vida, em nossos corações. Não é simplesmente uma mensagem escrita dirigida a nós, mas é uma mensagem que quer penetrar os nossos corações e fazer uma mudança. É assim que nós recebemos de fato a mensagem do profeta canônico e do profeta não canônico. É receber esse testemunho no trono do nosso coração, de tal forma que essa mensagem transforme minha vida. Aí sim eu posso dizer que eu creio nos profetas. Mas o que é que nós fazemos? Nós pegamos os testemunhos e tomamos os outros. Por isso que eu menciono que nós somos os mais hipócritas, nós somos os piores, porque os fariseus faziam a mesma coisa com as pessoas. No sábado não te é lícito carregar o leito. Venham nos outros 6 dias da semana para serem curados, no sábado não. Eram regras e mais regras, eram coagindo as pessoas a seguirem não a religião de Cristo, mas a sua própria religião, que a religião farisaica era a religião do próprio eu. Cria doutrinas, cria ideias e quer impor para as pessoas. E se as pessoas não seguirem, são cães, são pedras, são as pessoas mais imundas que tem. E muitos daqueles que professam crer na verdade presente possuem o mesmo espírito farisaico, realizam as mesmas obras e não conseguem enxergar, porque o testemunho vem até eles e eles rejeitam. Do mesmo jeito como o testemunho através de João Batista veio para eles e eles rejeitaram, o testemunho através de Ellen White vem até eles e eles rejeitam. Eles conseguem ver, quando leem o Espírito de Profecia e se leem, eles conseguem ver os outros. Eita, fulano precisava ler isso aqui, mas não conseguem enxergar a si mesmo, porque é cego, pobre, cego e nu, não tem discernimento espiritual, e ainda se gaba que tem discernimento espiritual. Eu sou rico, sou abastardo, eu não preciso ser ensinado por ninguém. E Deus é tão bom que para os adventistas ele ainda levantou o pastor Jones e o Wegner para explicar a mensagem da justiça de Cristo, de tal forma que até uma criança pode aprender. Mas dentro da verdade presente existem adventistas que rejeitam a mensagem da justiça de Cristo. Por quê? Porque quando a mensagem de Cristo ela é apresentada, a mensagem da justiça de Cristo ela é apresentada da maneira correta, quando Cristo ele é erguido, quando ele é levantado, o que é que deve acontecer conosco? O eu deve ser lançado no pó. E como nós não queremos que nosso eu, que a nossa justiça, que a nossa espiritualidade, entre aspas, que a nossa religião, entre aspas, seja tratada como lixo, aí a gente prefere descartar Cristo, descartar a sua mensagem, tratar ele como lixo, do que abandonar o nosso orgulho, o nosso egoísmo farisaico. Laodiceia. Eu não sei se vocês já leram, mas tem uma passagem bíblica que menciona o seguinte, eu vou ler para vocês. Encheu de bens os famintos. Esses famintos aqui são aqueles que têm fome e sede da justiça de Cristo. Então Deus enche de bens espirituais, ouro, vestiduras e colírio aqueles que têm fome e sede da justiça de Cristo. Mas o restante do verso diz assim: e despediu vazios os ricos, os orgulhosos, os adventistas laodiceanos, que dizem, rico sou e estou abastecido. Aí a mensagem diz assim, que Deus despede eles vazios, não recebem nada de Cristo, porque eles não querem renunciar toda a sua justiça para receber Cristo.
Será que não estamos fazendo a mesma coisa? É óbvio que sim, porque Cristo declarou isso. Aí eu quero finalizar só com algumas coisinhas. É rápido. Vejam só. Aí no nosso meio, aí surgem os adventistas. Quando você... Pronto, eu gosto, desde que eu me tornei adventista, que eu comecei a pregar, eu sempre gosto de usar a Bíblia e espírito de profecia. E eu vou mencionar o motivo. Porque dentro do adventismo, existem adventistas que quando você usa só a Bíblia, eles vão dizer assim, mas isso aí é a sua interpretação. Eles não aceitam que a palavra de Deus diz. Aí eles dizem assim, isso aí é a sua interpretação, porque eu não vejo dessa maneira, não é bem assim. Aí eu digo, tá certo. Aí sempre quando eu vou pregar, que eu construo um pensamento na Bíblia, para confirmar que aquilo dali não é a minha interpretação, eu vou ler o Espírito de Profecia, confirmando que a palavra diz. Já para as pessoas verem que não é a minha interpretação. E se recusarem, problema deles. Aí tem a adventista que diz assim, eu fico só com a luz maior. Não quero a luz, porque Ellen White fala que a Bíblia é uma luz maior e que os seus escritos é uma luz menor para guiar a luz maior. Aí eles interpretam, eles entendem um texto como que ela estivesse dizendo assim, a Bíblia é mais inspirada do que os escritos dela. Então o que ela fala, tanto faz se eu aceitar ou não. Se eu aceitar, vou me salvar. Se eu aceitar, vou me salvar. Ou se eu rejeitar, vou me salvar. Tanto faz se eu aceito ou não. E já vi um pastor dizendo assim, mas Ellen White fala que é conselhos sobre o regime alimentar. Não são mandamentos, são conselhos. De fato, conselhos, mas conselhos inspirados. Você vai recusar o conselho de Cristo por meio do instrumento humano? O conselho não é dela, não. O conselho é de Cristo. Vem de Deus e foi inspirado pelo Espírito Santo. Na carta à Laodiceia, nós acabamos de ler. Se nós recusarmos atender a mensagem que Cristo deu por meio do profeta João, vamos nos salvar ou nos perder? Nos perder. Mas Jesus não diz assim, eu ordeno-te que compre ouro. Ele diz assim, eu aconselho. E aí? Vamos usar esse mesmo argumento? São conselhos. Cristo também deu um conselho. Mas se você não atender o conselho que ele deu, perdição, lago de fogo e enxofre. Vejam, Ellen White fala assim, o irmão J procura confundir os espíritos, esforçando-se por fazer parecer que a luz que Deus nos concedeu por meio dos testemunhos, constitui um acréscimo à palavra de Deus, a Bíblia. Mas com isto apresenta os fatos sob uma falsa luz. Prestem atenção aqui. Quando vocês forem dar razão da fé de vocês para os próprios adventistas, usem a Bíblia. Quando eles começarem a dizer assim, não, mas você está dando a sua interpretação, não é bem assim, use o Espírito de Profecia. E se não for suficiente, deixai-os. Mas use a Bíblia, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Os escritos do Espírito de Profecia não é uma luz adicional aos profetas canônicos, porque Deus não deu essa ordem. É uma luz, é uma mensagem profética inspirada, devemos aceitar sim, mas essa luz vai conduzir a gente para onde? Para a Bíblia. Ela diz mais assim, ela fala assim, muitas vezes em minha experiência tenho sido obrigada a enfrentar a atitude de certa classe de pessoas que reconheciam que os testemunhos eram de Deus. Existem adventistas assim? Mas adotavam a posição de que este e aquele assunto constituíam a opinião e o critério da irmã White. Existem adventistas assim? Aquilo que me convém é inspirado, eu aceito. Mas aquilo que fala sobre o meu ídolo acariciado, eu rejeito. Mas isso é a opinião dela. É uma luz menor. Aí ela finaliza dizendo assim, isto convém aos que não gostam de repreensão e correção.
tudo que apoia suas ideias acariciadas é divino. E os testemunhos para corrigir seus erros são humanos. São as opiniões da irmã White. Ela finaliza dizendo assim: eles invalidam o conselho de Deus por sua tradição. Não era isso que os fariseus faziam? Cristo diz assim: olha, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, porque esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, porque ensinam preceitos de homens e invalidam os mandamentos de Deus. E é o que mais tem dentro do adventismo. Isso é profético. Pastores, anciãos, líderes de comissão, membros leigos vivem nessa situação. Eles selecionam o que crê e o que não crê, principalmente quando é para falar sobre dízimo e oferta. Porque os mesmos pastores, quando vão pregar sobre mordomia e que dizem que, irmãos, é Deus falando por meio dela, nós temos que devolver, etc., são os mesmos que, quando se fala sobre reforma de saúde, dizem assim: são conselhos, siga se eu quiser. Ou quando se fala sobre algum ídolo ou algum erro que ele está cometendo, que ele está ensinando. Ellen White não era teóloga. Eu sou teólogo, vou seguir porque eu fiz teologia. Eu quero ler só mais uma citação. Ela diz assim, preste atenção nesse pensamento: Deus não designou homem algum para proferir juízo sobre sua palavra, sobre a Bíblia, escolhendo umas coisas como inspiradas e desacreditando outras como não inspiradas. Aí ela diz: os testemunhos têm sido tratados da mesma maneira, mas Deus não está nisso. Aí ela continua o pensamento dizendo assim: se aqueles que têm realizado essa obra de selecionar o que vai crer e o que não crê continuarem nesse rumo, instrumentalidades satânicas farão a escolha por eles. Não é isso que acontece? Quando nós rejeitamos a Bíblia, rejeitamos o Espírito de Profecia, a gente vê isso através dos métodos evangelísticos, das programações e eventos que estão sendo realizados, que a gente sabe que não provém da vontade de Deus, que é a apostasia ômega operando com força. São os instrumentos satânicos que estão fazendo as escolhas por eles. Ela diz assim: os que têm ajudado as almas a sentirem-se livres para especificar o que é de Deus nos testemunhos e o que são da palavra não inspiradas da irmã White, verificarão que estavam auxiliando o diabo em sua obra de engano. E eu finalizo só com esse pensamento. Ela diz assim: se tivessem feito da Bíblia o objeto de seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não necessitariam dos testemunhos. Da mesma coisa aconteceu na época de João. Por isso que eu fiz aquela pergunta inicialmente. O Antigo Testamento era suficiente, bastava eles se renderem à palavra de Deus. Aí por isso que Deus levanta o profeta não canônico, para despertar a consciência deles e dizer assim: vocês estão em apostasia, voltem para as Escrituras. E ela, falando sobre os seus escritos, ela menciona: olha, se a gente estivesse estudando a Bíblia como deveríamos estudar, considerá-la como deveríamos considerar, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, os meus testemunhos não seriam necessários. Aí ela diz assim: é porque negligenciaram se familiarizar com o livro inspirado de Deus. Ele procurou alcançar vocês por meio de testemunhos simples e diretos, chamando a sua atenção para as palavras da inspiração, que negligenciaram obedecer, e insistindo com vocês para modelarem a vida de acordo com seus ensinamentos puros e elevados. Essa é a função dos profetas não canônicos: trazer o povo que está em apostasia, mediante uma mensagem profética e inspirada, a voltarem para o padrão bíblico, a perfeição cristã, andar com Deus como Enoque andou.
Deus levantou Ellen White para preparar um povo para receber a Cristo na sua segunda vinda. E a mensagem, mas antes de Cristo voltar, haverão vários acontecimentos proféticos. E a mensagem dela vem para preparar um povo para receber Cristo, para estar pronto. Para receber selo de Deus, chuva serôdia. E aí sim, estar preparado para o sobreviver. Então, que o Senhor nos abençoe, que possamos, de fato, parar para refletir em nossa real condição, não naquilo que eu falei que somos, mas naquilo que a palavra de Deus fala a cada um de nós. Vamos orar? Oremos. Pai querido, graças damos ao Senhor, porque em sua infinita misericórdia, como seu último ato de misericórdia e de amor para conosco, o Senhor levantou um profeta no canônico. O Senhor concedeu à igreja o Senhor concedeu à igreja remanescente o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Agradecemos ao Senhor por demonstrar tamanho amor. O Senhor tem feito de tudo para nos salvar, e nós temos feito de tudo para nos perder. Ó Senhor, desperta a nossa consciência, porque por nós mesmos isso é impossível, é uma obra impossível, nós não conseguimos realizar ela. Só o Seu Espírito, por meio das mensagens inspiradas. Ajude-nos a recusar o nosso eu, a recusar o nosso orgulho laodiceano, a nossa própria justiça, e a aceitar a Jesus. Permitir que a mente dele destrua a nossa mente carnal e nos dê uma mente espiritual, uma mente humilde, disposta a aprender aos pés de Jesus a tua vontade, o teu querer. É o que nós te oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.